Já pensou você voltando para casa altas horas da madrugada e dando de cara com um cavalo negro banhado em sangue, sendo conduzido por um homem deformado? Pois é, alguns moradores de um bairro na Colômbia passam por isso. E para piorar, esse homem é vizinho delas e vive em uma casa onde quem entrar pode nunca mais sair. Fica aí. Essa noite a gente vai conhecer o castelo de La Alboraya, onde acontecem muito mais coisas assustadoras. Ring around the rosy. Boa noite, eu sou a Doutora Play, abrindo as portas do sanatório, voltando à Colômbia para mostrar o terceiro lugar, assombrado e maldito. E com certeza é o pior deles. Os dois primeiros estão aí no card e quem ainda não assistiu, vale a pena dar uma olhadinha. O Castelo de Alboraya, ou Castillo de la Alboraya, é outra casa linda e amaldiçoada. Está na cidade de Barranquilla e foi construída em 1626 por um mestiço, conhecido apenas como Rondon. Rondon era muito rico e, como era comum na época, tinha muitos empregados. Tinha também uma deformidade física que o tornava assustador. E sua alma também era tão feia quanto. De uma de suas muitas viagens à África, trouxe consigo conhecimento da santeria africana, que usa rituais pagãos obscuros, ou seja, para o mal, através da intercessão de santos católicos. Para isso, construiu uma capela em suas terras, onde praticava seus rituais. E ao contrário de qualquer pessoa normal, Rondon usava sua deformidade a seu favor. Ele realmente adorava ser daquele jeito, porque gostava de causar medo nas pessoas. E conseguia, principalmente quando saía à noite em seu cavalo negro. Ninguém ficava nas ruas, porque era uma visão aterradora. Um homem totalmente deformado, de capa e chapéu pretos, montado em um cavalo negro banhado com sangue. Isso mesmo, ele banhava o cavalo com o sangue das vítimas dos seus rituais. E ele vivia na mansão, que era a casa principal de uma enorme propriedade. Enorme mesmo, tão grande que tomava vários bairros, e por isso era chamada de castelo. Além de muitos quartos, salas e cômodos, há também túneis subterrâneos, 3 ao todo. E lá ficavam seus empregados, não somente vivos, porque quando Rondon cismava com alguma coisa que eles fizessem de errada, ou precisasse fazer mais algum ritual, eles eram mortos na capela e tinham seus corpos elevados de volta ao túnel. E por lá ficavam apodrecendo. Mas ao mesmo tempo em que provocava medo nas pessoas, a casa de Rondon também provocava muita curiosidade. Só que quem cedia a essa curiosidade pagava muito caro. Muitas pessoas que tentaram e entraram na propriedade ou para ver o que acontecia, ou simplesmente passavam por ali para cortar caminho, se enganavam, eram capturadas e jogadas nos túneis para serem os próximos sacrifícios. Por causa de tantos rituais, a energia da casa tornou-se pesada e criaturas e demônios foram conjurados, nunca mais saíram de lá. E vendo tantas coisas estranhas, ouvindo tantas coisas estranhas, os moradores já não aguentavam mais o medo, a ameaça constante, e decidiram então fazer algo a respeito. Se uniram para invadir a casa e matar Rondon. Dizem que um demônio o avisou e ele conseguiu fugir antes disso. E ninguém nunca soube para onde foi e nunca mais se teve notícias dele. Os moradores pensaram finalmente que estavam livres daquela maldição. Mas Rondon não ia deixar isso barato, né? Ele vendeu a propriedade para alguém tão doido quanto ele. Era outro espanhol, de nome Miguel Borras. E era o novo dono do Castillo de La Alboraya. Era um homem quieto, de poucas palavras, cara amarrada, e vivia com sua esposa muito mais jovem que ele, que chamava atenção por ser muito magra e pálida, e até o que se pensava levavam uma vida normal. Mas a curiosidade em torno da casa assustadora continuava, e os vizinhos ainda tentavam ver o que tinha lá. E foi numa dessas que descobriram que Dom Miguel era tão maluco quanto o antigo dono, que ele fazia a fortuna com contrabando de várias mercadorias, isso todo mundo sabia, e que os antigos túneis eram usados para isso também. O que não sabiam era a parte mais assustadora daquilo tudo. Um dos túneis
era destinado a ser um cativeiro e também uma câmara de torturas. Foram encontrados lá vários jovens, homens e mulheres, trancados e acorrentados. Eram alimentados somente com pão e água e abusados de todas as formas, para serem assassinados depois. O cheiro do lugar era insuportável, já que, como foi na época de Rondon, os corpos ainda permaneciam ali, e as vítimas eram os filhos dos empregados da propriedade, mas intrusos também tinham esse mesmo fim. Eu não encontrei qual teria sido o destino dos jovens sobreviventes, daqueles que foram resgatados, e nem mesmo o de Dom Miguel, mas encontrei o que pode ter sido o fim de sua esposa, o mesmo dos prisioneiros, já que de repente a mulher sumiu. Nunca mais foi vista olhando pelas janelas ou na sacada, pelo menos não viva. E então até hoje a propriedade está abandonada, mantendo seu aspecto assustador, que o tempo só reforça, e pode ser visitada, para evitar vandalismo e a invasão de pessoas que querem aproveitar a energia para fazer rituais. A mansão e o entorno são constantemente vigiados por guardas, dia e noite, e são eles quem contam os relatos mais incríveis. Eles dizem ficar apavorados com a ideia de precisarem permanecer lá à noite. Dizem que as madrugadas são infernais, porque tem falta de ar, enjoos e tontura. Tem também sensação constante de perigo, como se houvesse algo que os ameaçasse. Um deles chegou a ser atacado, sentindo como se mãos o sufocassem. O guarda mais antigo, que já trabalha na casa há 30 anos, disse que já viu muita coisa, inclusive seus colegas saindo apavorados e pedindo demissão no dia seguinte. Já no seu primeiro dia de trabalho, viu uma mulher de camisola branca caminhando pelos jardins, subindo as escadas e desaparecendo. E com o tempo as aparições foram ficando cada vez mais assustadoras, como criaturas deformadas que ele nunca viu antes e sombras negras rastejantes. O som de cascos de um cavalo invisível percorre os jardins à noite e deixa um cheiro enjoativo de sangue por onde passa. E dos túneis vêm gritos aterrorizantes que por muitas vezes fizeram o guarda descer até lá pensando que alguém tivesse conseguido entrar. Quando chegava, estava tudo vazio e gelado. Ele diz já saber que quando sua lanterna falha ou uma porção de orbes começa a pipocar e a flutuar para todo lado, é porque alguma coisa vai acontecer. E apesar de ter muito medo, já se acostumou. Mesmo assim, evita entrar nos quartos, porque se sente muito mal. Além da mulher de camisola branca, que acredita-se ser a esposa de Dom Miguel, há outros 2 fantasmas que são vistos com frequência pelos guardas, pelos visitantes e moradores do bairro. É um homem muito pálido que caminha por toda a propriedade. E há outro, barbudo, que usa um turbante, que está sempre olhando pelas janelas, espreitando pelos cantos. Ninguém sabe quem ele foi, mas deram a ele o nome de Calimã. É impossível saber o que aconteceu de fato naquela casa, mas os fantasmas e a energia deixam claro que coisa boa não foi e que realmente muita coisa misteriosa ainda pode ser descoberta. São mais alguns lugares que mostram que a Colômbia com certeza é um lugar fantástico, tanto por sua história quanto pelas assombrações que ficaram dela. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Se vocês ainda não são pacientes, se inscrevam, se internem, ativem o sininho, porque aqui eu trago o terror em todas as suas formas. Logo eu volto com mais um lugar perdido no mundo, mais um lugar onde os fantasmas são os donos. Doutora Play, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir. Opa, belezinha? Então vamos ao salve? Gente, muito obrigada a vocês que me ajudaram a comprar a ração dos bichinhos. Eu não estou conseguindo entrar no Instagram nem no Facebook, mas assim que desbugar a coisa, eu vou postar o que eu comprei. Muito obrigada a Aninha Souza Rocha, a Midian, a Márcia Menegon, Matheus Xena, Tereza Cristina Jordano, Argolo Brandão e Larissa Collins. Lembrando, se vocês quiserem continuar ajudando, eles precisam comer todo dia, ainda tem restinho de veterinário para pagar, então as informações estão aí na descrição. Muito obrigada, e se eu não falei o nome de alguém,
No próximo vídeo tem mais salve. Beijo no bico.